Muitos de nós acham que a manifestação é a capacidade de criarmos a realidade, mas na verdade a manifestação é a capacidade de perceber a realidade, porque isso está relacionado à existência. Quando se trata de manifestação, não é que a gente está criando alguma coisa e isso venha ao encontro de nós. Na verdade, é sobre a gente poder transformar aquilo que a gente tem para aquilo que a gente quer ter. E isso é uma das formas de consciência e uma das formas de a gente dar uma adaptação para uma realidade que a gente não quer, para a realidade que a gente quer. Se você está interessado neste vídeo em poder conhecer como é que você pode aumentar o seu nível de manifestação, eu convido você a acompanhar o vídeo até o final para que você venha entender de uma forma bem específica como que você pode usar isso ao seu favor e poder ter uma visão muito mais diferente que venha quebrar as distorções que você tem sobre o tempo, sobre o futuro, sobre a manifestação, sobre a cocriação. Então, toda essa forma que a gente tem, é como se fosse uma distorção que a gente tem sobre o tempo, é quando a gente divide o tempo no presente, no passado e no futuro. E o futuro é um dos tempos que muito mais tem confundido a nossa visão em relação à manifestação. Uma das formas que a gente tem na manifestação tem a ver em nós concentrarmos a nossa própria atenção para alguma coisa. E às vezes muitos de nós cometemos uma distorção sobre como que as coisas realmente funcionam. A manifestação não é sobre a gente criar alguma coisa, porque a gente não pode criar as coisas, porque tudo já está feito, tudo está criado, a gente simplesmente precisa transformar as coisas. E essa forma de nós transformarmos as coisas é onde existe a, aquilo que a gente chama de moldar. Ou seja, uma forma de a gente adaptar as coisas daquilo que a gente não quer para aquilo que a gente quer. Isso quer dizer que a gente, na verdade, tem tudo que a gente deseja, porém, a gente não tem a visão que é precisa para perceber esta realidade. Por isso que a gente começa a ir atrás de alguma coisa, a gente acha que a gente precisa atrair alguma coisa, mas na verdade tem a ver com o seu nível de percepção, com o que você acredita que você já tem, com o que você acredita de merecimento que de uma forma automática as coisas já estejam diante de si e já estejam manifestas. Então, isso é uma das formas de a gente ter uma visão distorcida. E quando a gente tem esta visão sobre a manifestação, isso distorce, isso atrapalha, isso diverge a nossa atenção, diverge a nossa forma de manifestarmos. Isso diverge a nossa própria energia. Porque quando a gente não percebe as coisas, isso nos faz com que a gente ainda vá atrás das coisas. Você não deve criar as coisas, você deve perceber que você já tem. E essa é a questão, a gente precisa perceber que a gente tem. Então, a grande falha que a gente tem é sobre a percepção, não é sobre criar as coisas, mas sim é sobre a gente perceber as coisas. E então, nesse nível, você começa a perceber que a manifestação ele tem a ver com a percepção. Ou seja, se tudo já está feito, tudo está criado, a gente não deve criar mais. A gente deve perceber que a gente tem. E essa forma de perceber é que vai aumentar, é que vai fazer com que a gente venha manifestar de uma forma instantânea. Você pensa o que você deseja neste momento. Só que neste momento você pode estar pensando em como que as coisas vão acontecer para que isso venha ser uma realidade. Mas na verdade isso simplesmente está acontecendo porque o seu nível de percepção diante desta situação está muito distorcido, ou seja, o seu nível de percepção em relação a isso está baixo, por isso que você acha que você não tem. E para que você venha ver que isso você já tem em posse, é necessário com que você venha perceber. A percepção é uma das formas de a gente sair do futuro e do passado e se manter no presente, porque é no presente onde tudo se encontra, é no presente onde tudo está conectado. E então a manifestação é a capacidade de a gente perceber, é a capacidade de a gente concentrar a nossa atenção para o presente, porque é algo que tem a ver com a gratidão. Você precisa agradecer para que você venha sentir que você tem. E isso é uma das grandes dificuldades que muitos de nós têm, porque muitos de nós acham que a dificuldade é sobre criarmos alguma coisa. Mas na verdade a dificuldade é sobre a gente agradecer por aquilo que a gente já tem. E isso é uma das coisas que faz com que a gente não venha manifestar, a gente não venha realizar as coisas, a gente não venha consolidar a nossa realidade. Então, tudo
fica na distorção, tudo fica disperso. Você precisa aglomerar as coisas, ou seja, a sua atenção está no futuro ou está no passado. Você precisa ter essa atenção que está no futuro e no passado e concentrá-la no presente. É a partir dali onde as coisas começam a acontecer de uma forma instantânea. Quanto mais você tiver a capacidade de perceber, mais você amplia o seu nível de manifestação, ou seja, mais você está percebendo a realidade, porque isso tem a ver com a gente dar atenção. Quando você começa a dar atenção, quanto mais você está dando esta atenção, mais o seu nível aumenta. Esta percepção é a linguagem de gratidão. Gratidão é uma das formas de a gente manifestar, ou seja, se posicionar como alguém que tem uma posse, alguém que tem uma autoridade sobre alguma coisa. Só que isso, ele vem da origem do ser. Ou seja, a gente simplesmente vai ter aquilo que a gente é. Então, quando a gente para de buscar, quando a gente para de ir na dimensão do ter, a gente se concentra em ser. O ser é aquilo que se encontra no aqui e no agora, é aquilo que está no presente, é a capacidade de perceber as coisas. Imagine tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você deseja. Ao invés de você ir atrás daquilo, nesse momento você simplesmente começa a agradecer. Ou seja, essa forma de agradecer é a linguagem de a gente perceber. Ou seja, percebe que você já tem isso, ao invés de você ir atrás. E quando você começa a perceber que isso, você precisa desenvolver. É como se fosse que aquilo ainda está em uma dimensão muito pequena. E quando você percebe isso, é como se fosse um ponto inicial. E esse ponto inicial, ele precisa se desenvolver porque é como se fosse algo pequeno e vai desenvolvendo e assim vai aumentando de nível. E isso é uma das formas de você aumentar a sua percepção e seu nível de manifestação. E essa é uma estratégia que acontece por causa de uma prática de percepção, porque isso tem a ver com o poder da percepção. Você precisa perceber que você já tem. E quando você começa a perceber, você simplesmente precisa desenvolver este nível. Você precisa continuar, você precisa ser mais constante, você precisa ser alguém que, apesar das circunstâncias, você precisa voltar nessa atenção do aqui e do agora. E é isso que faz com que as coisas venham estar dentro de nós. Nós sobrecriarmos, é sim sobre a gente perceber aquilo que a gente já tem. Então, este foi o vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado e uma noção, uma consciência que você venha perceber qual é a realidade e sair da ilusão da manifestação. Na verdade, é uma das formas de a gente ampliar, a gente começar a criar, ou seja, a manifestar a realidade que a gente deseja. Você não precisa criar, você precisa transformar em aquilo que você tem para aquilo que você deseja. Quando você tiver essa capacidade, você já começa a aumentar o seu nível de manifestação, você começa a aumentar o seu nível de você está no agora. É uma das formas de a gente perceber. Existem várias dimensões, ou seja, existem várias versões das percepções. Talvez eu venha falar sobre isso em próximos vídeos, em próximos conteúdos. Por isso eu convido vocês, se é novo aqui no canal, faça a sua inscrição e passe acompanhando os vídeos que eu vou lançando consoante o tempo. Não deixando de ativar o sininho para receber as notificações assim que os novos vídeos estiverem sendo lançados, para que você não venha perder as novidades que eu vou trazendo. Ainda só estou no começo. Espero que você ajude este canal a se desenvolver porque é um canal novo e a gente vai evoluindo, vai crescendo através da sua ajuda. Então, nos encontramos em próximo vídeo.